Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez estamos reunidos para a reflexão do Evangelho. Hoje, quinta-feira, estamos vivendo a segunda semana da Quaresma, tempo de preparação, de conversão, para que a gente possa chegar mais dignos para celebrar a Páscoa do Senhor. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à sua porta. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não podes passar daqui junto de nós e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-lo para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, nem que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho dessa manhã, mais uma vez, quer chamar a nossa atenção para os bens materiais, né? O fariseu, que é o exemplo que Jesus fala aqui no Evangelho, o povo fariseu, que era um povo extremamente religioso, extremamente rico, né? Quer chamar a atenção desse pessoal para poder se atentar com o que eles têm feito com os bens materiais. Nós temos algumas personagens no Evangelho, né? Primeiro, o homem rico, que ninguém sabe o nome dele, somente o Evangelho fala que é um homem rico. E depois, um pobre chamado Lázaro, conhecido por nome de Lázaro. Jesus conhece os seus pequenos pelo nome, né? Aquele que se converte, aquele que se coloca à disposição do reino, ele conhece pelo nome. O Evangelho cita para cada um de nós um exemplo de que o homem pobre não era visto pelo homem rico. Ele estava à sua mesa, próximo à sua mesa, e nem as migalhas ele conseguia receber, nem as migalhas ele tinha direito de receber. Porém, dá o exemplo de que ele era muito mais bem cuidado, muito mais bem tratado pelo cachorro que vinha lamber, vinha agradá-lo, vinha lamber as suas feridas, né? Como diz o Evangelho, vinha lamber,
do que o próprio homem rico que tinha condições, que fazia festa todas as noites, que andava com roupas finas. Os cachorros tratavam muito melhor o pobre do que o homem rico tratava o pobre. Quer ensinar a cada um de nós que nós devemos tomar cuidado com o que a gente faz com os bens materiais. O homem rico ainda, ao chegar no lugar de tormento, ainda não perde a sua soberania, não perde o seu topete, né? No Evangelho vai dizer que ele fala para Abraão, manda Lázaro que traga água, manda Lázaro que avise os meus irmãos. Mesmo assim, ele estando lá por baixo, ele ainda não perde a sua soberania, ele não perde o seu topete. E na sequência do Evangelho vai dizer que Abraão disse ao homem rico que os irmãos deles têm Abraão e os profetas, que os escutem. Assim como cada um de nós também temos a palavra, que a gente escute. Então, nesse dia de hoje, nós somos convidados a praticar essa caridade, a enxergar os mais fragilizados com misericórdia. Seguir a palavra, que é o nosso caminho, que é o nosso Lázaro, que é o nosso Abraão e os nossos profetas, e praticar essa misericórdia. Também na leitura vai dizer que eram 7 pessoas, né? O homem rico, os seus 5 irmãos e Lázaro, que ele não enxergou como sendo o seu 7º irmão. Há o número 7 na Bíblia, que é o número da perfeição, número exato, né? Somos convidados, então, a se atentar para isso, para praticar a caridade. Estamos vivendo também um tempo da campanha da fraternidade, que vem falar para cada um de nós sobre a fraternidade e a fome. Dai-lhe vós mesmo de comer. Então, nesse tempo de quaresma, que é tempo de preparação, tempo de conversão, tempo que o Evangelho nos apresentou 3 práticas, que é o jejum, a esmola, né, como caridade, e a oração. Hoje a leitura quer nos chamar a atenção para uma dessas práticas, que é a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre unidos e reunidos em honra de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe.